Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Matheus. A gente vai falar um pouco mais sobre as notícias do tricolor de hoje. Pochettino e Zubeldia tiveram uma resenha lá nos Estados Unidos, ainda falando sobre a FC Series. O treinador da seleção estadunidense e o treinador de São Paulo trocaram as camisas. E para quem não se lembra, o Pochettino foi jogador do Newell's Old Boys, que perdeu do São Paulo em 92, aquele time do Tele. E foi disso mesmo que eles falaram. Eles falaram muito sobre o time que o Tele montou, sobre o próprio Tele. E eu acho que é importante a gente relembrar a história, porque o clube que tem história tem que ser relembrado mesmo, tem clube que não tem essa ficha, principalmente internacional, e infelizmente tem que ficar pleiteando na FIFA outros meios de ganhar os títulos, né? Então a gente tem que relembrar os nossos ídolos, principalmente aqueles que foram já, né? E aqueles que estão aqui. Então foi importante o Zubeldia também citar o Cafu que é garoto propaganda da patrocinadora Master de São Paulo, é o braço direito também da diretoria de São Paulo, querendo ou não. Vamos para outra notícia. Saiu o alvará para a final da Copinha no Pacaembu. O público, como eu falei no pós-jogo, será de apenas 20 mil pessoas. O Pacaembu tem público para 26 mil pessoas, mas o alvará é provisório. Por isso acredito que seja essa redução de 6 mil pessoas. Caso haja clássico, novamente falando, terá torcida única. Será somente a torcida do São Paulo pela melhor campanha no campeonato. Caso seja contra o Grêmio, aí seria a torcida mista. É uma pena, 20 mil pessoas para uma final de copinha, mas infelizmente o Pacaembu foi privatizado, derrubaram o tobogã, acarretando uma menor infraestrutura, então a gente não tem muito o que fazer. Eu, na minha visão, colocaria em um estádio que poderia ser neutro, poderia colocar no Allianz Parque, por exemplo, que bate lá seus 35, 40, sem problema nenhum. Eu não vejo problema. Talvez por estar ao redor da mancha, as entidades, né, do governo possam ver algum problema, mas cara, isso é questão de você trocar ideia com a presidente do Palmeiras e conversar com as organizadas e tá tudo certo. Eu acho que é melhor do que você fazer uma final, ainda mais se for um clássico, para 20 mil pessoas. É algo absurdo. Também eu acho que o Pacaembu poderia colocar um telão, sei lá, fazer alguma coisa. Já que é privatizado, coloca um telão, faz coloca uns food trucks lá na parte externa do Pacaembu. Faz realmente algo parecido com a NFL. O pessoal dos Estados Unidos faz bastante isso. Eles fazem um esquenta, algumas pessoas entram dentro do estádio, outras pessoas ficam lá fora ouvindo o jogo e comendo e bebendo. Isso é tranquilo lá nos Estados Unidos, é uma cultura. Acho que aqui, ainda mais com o estacionamento do Pacaembu, daria para fazer tranquilamente e possivelmente lotar. Então seria 20 mil dentro e 30 mil, 40 mil fora. Então acho que seria bem tranquilo. Bom, agora falando um pouco sobre transferência, Mendes rescindiu e já foi apresentado pelo Independiente Del Valle. O jogador rescindiu com São Paulo após acertos das contas, né, de quando ele ficou emprestado, e já foi anunciado por outro clube. Outra coisa, Luiz Fabiano terá um jogo de despedida no Morumbi. O próprio atacante confirmou que esse ano vai ser o último ano que ele usará a camisa do São Paulo em pleno Morumbi. Também temos o Porto, que enviou uma proposta para o William Gomes de 56 milhões de reais, mais a liberação de Wendel imediata. O São Paulo analisa a proposta. Sinceramente, eu acho que é uma cagada o São Paulo analisar alguma proposta. Primeiro que 56 milhões de reais, se você colocar em números de outros atletas, é um absurdo. O jogador quase saindo de graça do São Paulo. Segundo, o Wendel tá para sair lá. Ele já resolveu a pendência financeira dele, provavelmente vai conseguir a liberação. Então, para mim é uma jogada do Porto querendo enganar a trouxa, e o São Paulo acho que não vai cair nessa. Falando sobre a despedida do Luiz Fabiano, eu acho mais que justo. Eu acho que a gente tinha que chamar os jogadores que participaram do último time que ele atuou, aquele quarteto de 2015, poderia atuar junto com ele. Kaká, Ganso, Pato, Allan Kardec. A gente poderia chamar esses jogadores para um jogo de despedida junto com os ídolos do São Paulo de títulos. Quem estiver disponível, que participe da despedida. É legal quando você tem um ídolo se despedindo e podendo se despedir, né? Não é sempre que um ídolo pode se despedir no seu estádio. Bom, eu separei agora por último, deixa eu até pegar aqui, o Belmonte. Ele deu uma entrevista pro UOL sobre a pré-temporada, rebatendo a Leila. Mas foi uma entrevista que sinceramente é muito, sabe, ele quis rebater, mas só falou.
Ele disse que o Casares e ele trabalharam muito, que fizeram várias reuniões, foram 8 clubes, que a Leila tem o direito de pensar o que ela quer. Aí defendeu, falou que é o clima de São Paulo, que é chuvoso, e lá não é, que lá foram 3 milhões que eles ganharam, fora ficar em hotel 5 estrelas, em parques. Ou seja, no final, a Leila tem um pouco de razão. Ele dá um pouco de razão para a Leila quando ele diz que ficar em um hotel 5 estrelas é algo benéfico, né? Você podia ficar aqui em São Paulo e treinar em São Paulo. Assim você não teria desgastado o pessoal da Copinha e a gente quase ter perdido uma final. A sorte é que o Criciúma deu uma sorte e em 2 lances no final do jogo fez pênalti. Mas foram 2 pênaltis infantis que o Criciúma foi eliminado, senão a gente estaria eliminado hoje por uma cagada da diretoria. Então assim, esse papinho de clima que fez reunião, que sabe, aí dá mais pano pra manga e mais razão pra Leila. Então se for pra falar esse tipo de coisa, é melhor não falar, porque isso é pra ficar todo mundo tranquilinho. Não, ela pode falar o que ela quiser. Aí você vê o Casares também não falou nada com nada. É presidente, sabe, que tem que ir em cima. O Aidar, posso ter todas as críticas dele, do Leco, mas o Aidar ele provocava o Palmeiras. Ele meteu um monte de banana quando ele anunciou o Kardec. E isso deixou o Paulo Nobre puto da vida, tanto que rompeu com o São Paulo. É desse tipo de presidente que a gente precisa. E não do presidente que fala, não, ela tem direito de opinar sobre. Não, não tem direito de opinar. Ela opina no clube dela e o Belmonte e o Casares opinam no São Paulo. Mas eles estão mais preocupados em fazer marketing na Disney ou fazer marketing de jogador antes de o jogador ser anunciado pelo clube, que eles perdem essa oportunidade de responder à altura os dirigentes das outras equipes. Pessoal, por hoje é só. Por enquanto, são essas notícias do São Paulo. Se voltar a ter algumas notícias novas, eu volto aqui ainda hoje para falar para vocês. Se não, amanhã eu faço um compilado de novo. Tá aqui passando embaixo nas redes sociais. Essas redes sociais, elas têm os trechos do vídeo. É importante que vocês assistam o vídeo completo lá no YouTube ou no Spotify. Valeu, pessoal. Falou.